Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, tá? Esse é mais um vídeo meu aí na internet. Bom, espero que você goste desse vídeo, tá? E se gostar, por favor deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações caso você seja novo. Bom, eu quero falar sobre um assunto aqui sério. Alguns, né, para quem tá de fora, para quem não se interessa ou está por fora do ateísmo, ou quem não seja ateu, talvez não vai se identificar com o que eu vou falar. Para muitos pode até soar como algo mimimi, né, da minha parte, mas não, é um assunto sério, que é a questão da intolerância aos ateus e a intolerância ao ateísmo. Bom, isso era algo bastante comum de se ver lá em 2011, né, quando começou a surgir um movimento ateísta no Brasil e a maioria das pessoas nem sabiam, né, do que se tratava o ateísmo, né. É algo que não é socialmente aceito, tá? Até hoje, infelizmente, esse preconceito contra o ateu, essa discriminação, essa vilanização que fazem dos ateus, ela ainda existe nos dias de hoje. E isso é algo que a gente tem que lutar contra de alguma forma, né? A gente não pode querer que isso seja normal, né? Embora seja muito recorrente, né, aconteça sempre, mas não tem que ser normalizado. Até porque a gente sabe que o ateísmo é uma minoria, né? O ateísmo é minoria e como todas as minorias, como todos os grupos minoritários, eles estão em desvantagem perante a sociedade, porque a sociedade, as pessoas que pensam diferente estão em maior número. Por exemplo, as pessoas que são contrárias aos ateus em questão de linha de pensamento, modo de pensar, são os teístas, né? Crentes em qualquer religião, não só cristianismo, mas todas as religiões. Qualquer teísta ele está do lado oposto de um ateu, né? Então o pessoal religioso, o pessoal que possui fé, crença, eles são maioria, tá? Assim como todas as minorias, o ateu também é discriminado, assim como o negro muitas das vezes é discriminado, homossexuais, né, pessoas trans, né, às vezes até mulheres específicas são discriminadas pela roupa que veste, né, e por aí vai. Minorias sempre são assim, né. As minorias, elas sempre são desrespeitadas, tá? Sempre são atacadas injustamente, justamente por estarem em menor grupo. Bom, eu vou deixar o link desse artigo que eu vou ler para vocês aqui abaixo. Não vou ler o artigo inteiro, mas vou ler aqui as partes mais importantes. Então tá aqui, ateofobia, né? Embora eu não goste muito desse termo, mas o pessoal colocou aqui. Um tipo de preconceito ainda não tipificado criminalmente. Bom, então tá aqui, ó. O rapaz diz o seguinte: tenho notado nas redes sociais, especialmente no Facebook, que é só você se declarar descrente que logo perde a metade de amigos, né? Ou vem uma crítica quando pouco param de te curtir, te seguir e te isolam como se você fosse um ser contaminado. Creio que isso se trata de mais um tipo de intolerância que, apesar de não ser tipificada, machuca a vítima. Afinal, baseando-se em que um ateu pode ser pior ou inferior ou mais imoral que um religioso. Então são perguntas aí que a gente tem que fazer, né, para o público, para as pessoas poderem raciocinar. Bom, então vamos ver aqui a estatística sobre intolerância ao ateísmo, né? Porque aqui nesse vídeo eu vou trazer exemplos de intolerância ao ateísmo e vou mostrar para vocês como ela existe ainda, né, na nossa sociedade hoje. Lembrando que eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto, tá? Talvez eu não vou fazer só esse, porque esse assunto aqui ele vai render mais vídeos. Aí eu vou fazendo parte 1, parte 2, né, separadamente. Então tá aqui, ó, uma pesquisa de Perseu Abramo de 2008 mostra que os ateus são mais discriminados e odiados do que qualquer outra categoria, preste atenção, mas até do que consumidores de drogas pesadas, ou seja, os ateus são mais odiados, discriminados do que pessoas que usam drogas. Veja bem, para você ver que isso aqui é um censo real. 17% da população sentem repulsa e ódio pelos ateus e 25% são antipáticos contra eles, num total de 42% de aversão. Isso enquanto os usuários de droga recebem a antipatia de 24% e a repulsa de iguais 17% da sociedade. Para vocês verem a que nível chega o nível de discriminação contra aquele que descrê de um deus ou de deuses, né? Para vocês verem como o negócio é sério. Bom, nem as outras minorias se solidarizam com os ateus, né? Nem as outras minorias. A maioria das minorias costumam receber a franca solidariedade de militantes de outros grupos minoritários e de ONGs defensores dos direitos humanos. Já os ateus, nem isso. São raros aqueles militantes LGBT, negros, feministas de religiões minoritárias, como as afro-brasileiras,
que declaram apoio explícito à minoria ateísta e frequentemente, né, flagramos eventos pró-tolerância que excluem ou minimizam o ateísmo e a irreligião, né? Então você vê que nem as minorias elas abraçam, né, pessoas ateias no sentido de apoiar a causa dos ateus para que eles sejam vistos pela sociedade como pessoas normais e que eles sejam aceitos e respeitados, tá? Independente da posição deles de não acreditarem em algo, até porque eles não são obrigados a isso, né? Nós ateus não somos obrigados. Bom, tá aqui outro, ó. Quando até o Estado dito laico exclui os ateus, tá? Então para vocês verem que o Brasil, em tese, é considerado um Estado laico, certo? Então na Constituição diz que as pessoas têm livre liberdade de escolha, né? Livre liberdade de crença. Por exemplo, se eu pegar meu celular, tá entendendo? E eu quiser tornar o meu celular o meu Deus, e a partir de hoje eu decidir que eu vou adorar o meu celular como meu Deus e acreditar que ele vai me dar uma salvação numa vida futura após a morte, eu posso fazer isso se eu quiser. Eu, Lucas, eu posso pegar meu celular e começar a rezar, me ajoelhar diante do celular. Porém, eu não tenho a menor pretensão de pegar o meu celular e tornar o meu celular o meu Deus, certo? Mas eu só citei isso aqui como um exemplo, tá? Então vamos lá, muitas vezes o discurso do Estado brasileiro de respeito às crenças acaba excluindo os ateístas. E nem isso, nem é só excluindo os ateus. Às vezes, grupos evangélicos, porque a gente vê aí, ó, existe o que? A bancada evangélica. Grupos evangélicos indo contra, agindo com intolerância com pessoas que seguem religiões de matriz africana. Tá entendendo? Então vocês podem ver que há uma intolerância dos religiosos contra outros religiosos que seguem uma vertente diferente, um pensamento ou uma religião diferente. Tá entendendo? Não é apenas com os ateus. Bom, diversas declarações partem do pressuposto de uma opção religiosa, não citando quem não optou por nenhuma religião ou divindade, ou seja, o ateu ele não é incluído. São poucas aquelas que citam quem não professa uma crença religiosa ou quem não crê em nenhuma deidade, né? Mas o ateu, por não possuir crença em nada, ele acaba sendo visto como uma pessoa estranha, uma pessoa, né, tipo assim, indigna, ou uma pessoa, sei lá, suja, imoral, profana. É assim que um ateu é visto, sério mesmo. Bom, então para vocês verem que num país que possui o Estado laico, o ateu ele já é recebido e tratado dessa forma, imagina se fosse um sistema teocrático. Meu irmão, ateu seria perseguido, morto, tá entendendo? Muitos aí, existem ateus que são até ameaçados de morte, só por dizer na internet que não acreditam em algo. O tanto de comentário proselitista e o tanto de comentário de pessoas maldosas desejando mal, ameaçando, irmão, não é brincadeira. Porque infelizmente ficou aquele estereótipo do ateu chato de internet, que fala mal das religiões, que zomba, fala mal da crença dos outros, tá entendendo? Então ficou esse estereótipo do ateu chato e o ateu acaba sendo generalizado, discriminado. E todos acham que o ateu quer combater as religiões, ou que o ateu é um anticristo, ou que o ateu é a reencarnação do capeta aqui na Terra. Então as pessoas acabam adotando uma visão preconceituosa. Porque como a população é majoritariamente cristã, adota uma postura conservadora, povo mais conservador, o que acontece? É uma sociedade que ela não está pronta para mudanças, tá entendendo? É uma sociedade que ela é condicionada a não aceitar mudanças. Bom, o exemplo recente de maior destaque é o Programa Nacional de Direitos Humanos, que apesar de pregar a laicidade e o respeito a todas as crenças, marginaliza a ausência de crença, trazendo apenas referências genéricas a pessoas sem religião, ou seja, não falam ateus, agnósticos, é pessoas sem religião, ou pessoas que, entendeu? Não falam o termo, entre as quais se incluem milhões de religiosos que acreditam em uma divindade supra-religiosa, muitas vezes pós-cristã. Ateísmo como fator para o suicídio político. O preconceito anti-ateu, em que grande parte da sociedade se mergulha, tem consequências também políticas. Hoje em dia, né, um político declarar-se ateu é decretar o encerramento de sua própria carreira política, visto que não conseguirá mais se eleger para nada, para vocês verem como é que o negócio é sério. Ou seja, ateísmo é visto por uma preocupante maioria como algo que tornaria os políticos potenciais crápulas. Não lhes é apenas a ausência de crença em divindades, é-lhes um atestado de perversão moral que impede o ser humano de ser bom, ético e generoso, e portanto inabilita qualquer pessoa para assumir um mandato político.
Então, esse artigo aqui acaba de mostrar que essa parada é séria e não é um mimimi, tá entendendo? É muito mais, é algo que reflete a hipocrisia e o caráter do ser humano. Bom, vamos lá, outra forma muito poderosa de propagação de preconceitos são os programas religiosos, em sua maioria neopentecostais. Pastores e bispos, vez ou outra, declaram os ateístas verdadeiros seres malignos, demoníacos, fundados ora em dogmas bíblicos, ora no seu preconceito pessoal e ora na intenção de manter os fiéis sob seu controle por impedir que duvidem de sua religião. Esses clérigos dirigem impropérios claros aos ateus, o que normalmente lhes faria alvos de processos judiciais se suas ofensas fossem dirigidas a minorias como negros, judeus, asiáticos, né, ou mulheres, né? Então, para vocês verem que as minorias elas sempre são oprimidas, é uma tendência numa sociedade que não está aberta a mudanças, está pouco aberta a mudanças, tá entendendo? Bom, então como eu falei, isso não deve ser normalizado, tá? Em pleno século XXI, isso aqui não deveria estar acontecendo mais, tá? Ateus não deveriam sofrer preconceito, nem ser enquadrado dentro de estereótipos e termos pejorativos que não fazem sentido. Vou refutar cada um deles, tá? Vou fazer vídeos sobre... Mas só para vocês terem ideia que não é mimimi, é uma coisa séria, assim como negros sofrem. Sempre minorias são oprimidas, mulheres, negros, né, trans, homossexuais, pessoas, né, LGBT em tese, tá entendendo? Temos que ter respeito a eles, a todos esses que eu mencionei, porque são seres humanos como nós, tá entendendo? Bom, então tá aqui, ó, não faz muito tempo que o ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, Marco Feliciano, pastor evangélico, veja bem, o cara é pastor evangélico, ele escreveu o seguinte no Twitter, ó, que africanos são descendentes de um ancestral amaldiçoado por Noé e que sobre a África repousam maldições como paganismo, misérias, doenças e fome. Né? A presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a senadora Ana Rita, se manifestou a respeito. Então ela disse, são declarações e atitudes que instigam o preconceito, o racismo, a homofobia, a intolerância, todas absolutamente incompatíveis e inadequadas para a finalidade do legislativo. Então ela está certa, eu concordo com ela. Então para você ver que o pastor Marco Feliciano ele pensa dessa forma. Isso aí é para esfregar na cara daqueles que dizem o seguinte: ah, ateu é imoral, ateu não sabe o que é moralidade, ateu faz o que quiser, pois não tem moralidade. Ai, moral só tem que vir da religião. Ah, não sei o que é ateu. Ah, meu irmão, pô, pelo amor de Deus, na boa. Tem que ser muito babaca pra inventar essas falácias, sério mesmo. Desculpa aí, mas, cara, eu não tenho paciência não, é muita babaquice, tá entendendo? As pessoas inventam, vomitam, bostejam cada coisa pela boca que, cara, é de dar nojo, tá entendendo? Então isso aí é pra esfregar na cara de vocês, de muitas pessoas aí, né? Tá entendendo? Não de vocês, meus inscritos aqui não, tá? Não tô me referindo a vocês não, tô me referindo a pessoas aí de fora, tá entendendo? Pessoas que sempre falam mal do ateísmo, que tratam ateus com hipocrisia, com intolerância, com preconceito. Isso é pra esfregar na cara aqui, ó, pra vocês verem como é que um pastor pensa. Um ateu jamais falaria essas coisas aqui, que os africanos são um descendente ancestral amaldiçoado. Tipo assim, da onde que o cara tira isso, velho? Da onde que o cara tira isso? Sério, é uma vergonha o cara ser pastor, tá entendendo? Ele fala umas coisas dessas aqui, umas besteiras, umas asneiras dessas daqui. O cara como pastor, como líder religioso, ele deveria estar o quê? Dando exemplo, pra vocês verem a hipocrisia das pessoas. Então, como eu falei, dei alguns exemplos aqui de intolerância ao ateísmo, tá? Vou encerrando o vídeo por aqui. Isso aqui é trágico, isso aqui não deveria estar acontecendo mais. Assim como nenhuma minoria deveria ser oprimida e sofrer preconceitos, tá? Todo mundo tem que ser incluído porque todos nós somos seres humanos e ninguém é melhor que ninguém. Eu não quero um mundo 100% ateísta, sem religiões. Eu não quero um mundo onde as pessoas pensem 100% igual a mim. Eu quero apenas um mundo respeitoso e melhor, mais harmônico, que as pessoas possam viver em harmonia e aceitação com a pluralidade de ideias. Ah, se fulano pensa diferente de mim, ok, isso faz ele bem, deixa ele viver da forma como ele quer. Ele é um ser humano igual a eu, ele não tem que ser excluído nem discriminado por isso. Vocês percebem? Então as pessoas têm que ser mais humanas. Bom, vou ficando por aqui, espero que todos tenham entendido aí o meu vídeo, o raciocínio, tá? E é isso, muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção, deixe seu like se você gostou, deixe seu comentário abaixo. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.